seguir é livre para todos os públicos. A Câmara de Vereadores de Piracicaba foi fundada em 1822 e, desde então, os representantes da população, eleitos para os seus mandatos, participaram efetivamente para o desenvolvimento do município e para que Piracicaba se transformasse numa das mais importantes cidades do interior paulista. Os vereadores são os responsáveis pela elaboração, discussão e votação de leis que ofereçam melhorias ao município. Também fiscalizam as ações do Poder Executivo, recebem a população em seus gabinetes e realizam visitas em bairros para identificar as necessidades da comunidade. Para garantir que a legislação seja eficiente, os projetos dentro da casa passam pelas comissões e depois são discutidos e votados durante as reuniões ordinárias que acontecem às segundas e quintas-feiras, às 19h30. A população participa por meio do uso da tribuna e da presença no plenário. A Câmara realiza ainda diversas audiências públicas ao longo do ano para discutir assuntos relevantes como a aplicação do orçamento municipal. Para dar suporte às atividades dos vereadores, a Câmara conta com 7 departamentos: administrativo, financeiro, jurídico, legislativo, cerimonial, comunicação, TV Câmara e documentação e arquivo. E visando a transparência do Legislativo Municipal e a aproximação com a população, as principais ações dos vereadores são divulgadas no site da Câmara, câmarapiracicaba.sp.gov.br, pela Rádio Educativa 105,9 MHz, pela Rádio Cultura Web, Câmara de Vereadores, e pela TV Câmara, 60.4 da TV Digital Aberta e no canal 8 da NET. Desde 2013, a Câmara de Piracicaba conta com 23 vereadores. Hoje, a mesa diretora é composta pelo presidente Matheus Zeller, vice-presidente Ronaldo Moschini, primeiro secretário Pedro Kawai e segundo secretário André Bandeira. Eles são responsáveis pela condução dos trabalhos da Casa de Leis. Reeleitos para o novo mandato estão Aride Camargo Pedroso Júnior, Carlos Gomes da Silva, Dirceu Alves da Silva, Gilmar Rota, José Aparecido Longato, Laércio Trevisan Júnior, Paulo Campos e Paulo Henrique Paranhos Ribeiro. E os parlamentares que estão em seu primeiro mandato são Adriana Esgrieiro Nunes, Aldisa Marques, Isaac Souza, Johnson Oliveira, Lair Braga, Marcos Abdala, Nancy Tami, Oswaldo Schiavolin, Paulo Serra, Herlisson Rezende e Wagner Oliveira. Câmara de Vereadores de Piracicaba, esta é a sua Casa de Leis. Bom, boa tarde a todas e a todos, e é muito bom ver essa casa cheia, assim, para um tema tão importante aí para o nosso município, né? Falar muito rapidamente, a gente está fazendo tudo de uma forma bastante informal, sem cerimonial, porque a ideia é discutir, a ideia é trazer à luz várias temáticas aqui que estão dentro do estudo do plano diretor, quer dizer, também da revisão que está sendo feita no nosso município. Eu sou Nancy Tami, estou vereadora na casa e também à frente da Escola do Legislativo, junto com o Fábio Bragança, que não está aqui, a Fernanda, que estava ali acolhendo vocês, que está como secretária. Bom, nós, quando decidimos colocar essa temática para um ciclo, né, um ciclo aí que
4 semanas a gente vai estar aqui, no sentido do entendimento, acho que da gente perceber a importância do que significa o plano diretor, não só para o município, mas para os municípios brasileiros, né? A gente sabe que na Constituição Federal que a gente consegue trazer a questão da reforma urbana, depois o Estatuto da Cidade de 2001. No caso do nosso município, tem muita gente aqui de outros municípios também, mas nós só temos 12 anos de plano diretor. Isso muda tudo e é isso que nós vamos estar falando aqui às 4 semanas e está dentro da programação da Escola do Legislativo. E por quê? A Escola do Legislativo de Piracicaba, até queria falar que tem a honra hoje de receber, cadê a Edna? Aí. A Edna veio de Araraquara, também estava à frente lá foi vereadora lá, à frente da Escola do Legislativo, com uma programação que muitas vezes nos ajuda aí no conteúdo aqui também, né? Mas a Escola do Legislativo acontece dentro da Câmara, e acho que o principal objetivo é realmente fortalecer a questão da cidadania e abrir as portas do Poder Legislativo para diálogo, para debate, para discussão, para as vozes de todo o município. E existia um decreto, 2014, da criação da escola, só que ela vem com essa consistência, né, de colocar cursos sem orçamento. Então, muitas vezes fala, mas qual o conteúdo? Qual é o formato? Nós saímos fazendo termos de cooperação, né? Termos de cooperação, e é uma cidade, nós temos um município muito rico em instituições, riquíssimo realmente, e a gente percebe que existe uma vontade na sociedade de ajudar nesse momento tão delicado que a gente está vivendo. E que, se a gente for olhar para o lado da esperança nas transformações, é só no coletivo mesmo, é só com a força social que nós vamos provocar as mudanças. E aí é importante, isso aqui é uma formiguinha, é uma célula, e a gente precisa usar o tecido todo, que cada um, eu sei que usa o seu espaço. Se está aqui numa tarde de terça-feira, a gente tentou colocar esse curso à noite, mas já não tinha sala, acho que a gente está ocupando bastante aí a casa. Mas, então, esse ciclo de debates, o que a gente tem como objetivos da escola? O ano passado, a gente iniciou, está fazendo exatamente um ano. O ano passado, nós tivemos mais de 2.000 pessoas que estiveram aqui conosco, vários temas, tem palestras, oficinas. Lá no site da Câmara tem o link da Escola do Legislativo, toda semana entra a programação nova. E eu falo isso porque os que estão aqui, que puderem colaborar, que tiver algum conteúdo, tanto na demanda como na oferta, né? Eu acho que é bem-vindo aí, bem-vinda para uma conversa. E aí, sem me alongar, então a gente é focado na cidadania, fortalecer a liderança e difundir cultura. E é um momento muito propício para discutir o que nós vamos discutir aqui. E também, é claro, dar um respaldo, ter um conteúdo para casa, né? Então, também para que todo o nosso corpo do Legislativo também vai tendo cursos e capacitações e atualizando aí a casa também. Bom, nós vamos começar hoje, vocês têm todos, acho que a programação, né? Nós vamos falar sobre os desafios dos planos diretores atuais e vamos também falar sobre o plano diretor na perspectiva da zona rural. Semana que vem, o instrumento dos estudos de impacto de vizinhança como contrapartida para projetos de regulação fundiária. Também requalificação urbana e patrimônio histórico. No dia 18, então, daqui 2 semanas, o desafio do desenvolvimento urbano sustentável, parques lineares como instrumento de urbanidade e valorização dos corpos d'água. E na última semana, os projetos de habitação de interesse social e suas interferências no território, além da legislação e os caminhos da segregação socioespacial. Então, eu acho que tem como informe isso. Nós íamos fazer a inscrição para o ciclo todo, mas nós percebemos que muitas vezes as pessoas têm dificuldade para vir todas as semanas. Então, qual é o interesse da gente? Que tem as pessoas aqui interessadas, que independente de ser em 1, 2 ou nas 4 semanas, que possam participar. Então, quem fez a inscrição hoje, para vir semana que vem, tem que entrar lá e fazer a inscrição. Tem a questão da nossa estatística da escola, documentação, certificado. Para nós é importante que
que acho que essa inscrição seja feita. Nós íamos fazer uma sala pequena, passamos para cá, porque nós tivemos pensamos no curso para 30 e teve mais de 160 inscrições, isso é muito bom, né? E hoje nós contamos aqui, então, nós vamos tratar informal, né? Nós estamos aqui com a vereadora Adriana também, não sei se tem outros vereadores, também que é parceira aqui na casa, de muitos projetos, né, Adriana? E nós temos aqui hoje, então, nós vamos tratar da seguinte maneira, nós vamos ter 2 falas de 40 minutos cada uma, e depois nós vamos abrir, aí nós vamos montar uma pequena mesa e abrir, então, para as discussões, para as perguntas, né, para ter um tempo maior para essa interação, que acho que é o objetivo também, um grande objetivo da tarde de hoje. Então, nós vamos ter aqui, eu vou apresentar a professora, que é a arquiteta Gisela Cunha Viana Leonelli, que veio de Campinas, que vai falar sobre o desafio dos planos diretores atuais, que é o primeiro tema que a gente abre aí o ciclo. Ela é docente de graduação, também de pós-graduação do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unicamp, doutora em Arquitetura e Urbanismo pela USP, mestre em Engenharia Ambiental pelo CRE, da USP também, mestre em Urbanismo pela PUC Campinas, especialista em Desenho e Gestão do Território Municipal pela PUC Campinas, em Educação Ambiental pela USP, graduada em Arquitetura pela USP, pela FAO, né? E pela São Carlos, por São Carlos, e possui vasta experiência acadêmica e profissional em planejamento e gestão urbana. Ela só não colocou aqui que pelo Instituto Poli, ela também participou do plano diretor da nossa cidade, na construção dele, né? Ela veio, acho, pelo Instituto Técnica do Instituto Poli, então é para a gente também muito interessante, porque ela conhece esse plano. Professora da Unimep, gente, falar a verdade para vocês, as 2 palestrantes de hoje, eu peguei o currículo resumido, aí até um agradecimento à Silvia, que faz parte do gabinete, também é mestre no tema e que tem coordenado toda essa temática para a gente. Aí eu falei, Silvia, olha, é um mini currículo que a gente vai ter que reduzir um pouquinho, né? Mas eu acho que faltou ainda muita coisa aqui. Mas, Gisela, é com você, é uma honra tê-la aqui, a gente já agradece de início essa disposição em nos ajudar, tá bom? Gente, boa tarde. Antes de mais nada, é um privilégio abrir esse evento tão importante no momento tão estável do país, né? Que as pessoas estão sofrendo bastante, uma instabilidade política muito grande. Então, a coragem de abrir, resgatar esse tema e abrir 4 semanas para discussão, e a presença de vocês é muito importante. Eu queria agradecer especialmente, né, o mandato da vereadora Nancy, que através da Silvia ajustou a agenda, né? E então vamos lá conversar sobre esse tema que para mim é tão caro, e principalmente nessa cidade que meu sonho na vida era morar em Piracicaba. Então é uma cidade muito cara para mim. Eu tive o prazer de morar aqui 1 ano e meio, quando eu trabalhei no plano diretor lá de 2003. Só encontrei gente boa, só encontrei comida boa, só encontrei papo bom, me enriqueceu. Então, realmente, eu tenho um carinho especialíssimo por essa terra, por essa gente. Então, obrigado pelo convite. Bom, um dia eu fiz um curso lá na Unicamp, que falaram que depois de meia hora de PowerPoint, a atividade cerebral do aluno é mais baixa do que quando ele está dormindo. Então, eu vou tentar não ser muito cansativa, apesar que esse tema abre muita discussão, né? Não é um tema novo, né? Acredito, entrei em contato com a Silvia, que no processo de revisão está tendo as oficinas novamente aqui em Piracicaba sobre o plano diretor, então explicando o que é um plano diretor, explicando o que é o Estatuto da Cidade. Então eu não vou fazer isso, porque acredito que isso já esteja sendo feito pela própria prefeitura. Mas só para resumir, né, o plano diretor é a peça aprovada em âmbito municipal que vai dizer para onde e como a cidade deve crescer. Então não é pouca coisa. E
o plano diretor, ele não é não é uma oração, é uma carta de intenções. Ele vai trabalhar sobre o território, ou seja, cada porção, cada proprietário, cada área pública, cada área privada, ele vai discutir a função de cada pedaço da cidade. Então, como a cidade vai crescer, ou se ela vai crescer ocupando os vazios, para quem que vai destinar os espaços da cidade, essa é uma questão fundamental, principalmente numa cidade tão boa como é Piracicaba. Porque uma cidade, você pode ter 200 anos de uma cidade muito boa. Em 10 anos, você pode aniquilar com essa cidade. Isso tem acontecido no Brasil de uma força imensa. Então, é muito raro que a gente tenha aqui em Piracicaba qualidade de vida. É uma cidade rica, é uma cidade que tem uma formação cultural muito forte, tem identidade. Eu falo, piracicabano não quer ser campineiro, né? Piracicabano é piracicabano. Então, tem uma história, tem uma tradição, tem uma qualidade de vida invejável, mas, rapidamente, isso pode ir por água abaixo em uma década. Então, a conquista até dos nossos antepassados de ter construído, né, coletivamente uma cidade muito boa para se viver, isso pode se acabar. E o plano diretor, ele é uma peça-chave para esse destino. Tá? Eu vou pedir para você pôr um pouquinho d'água para mim. Aqui, né? Bom, como vocês sabem, a partir da Constituição de 88, fortaleceu o papel do município para decidir os destinos da cidade. Então, não é no governo do Estado, não é o governador, não é o presidente da República que vai dizer sobre o que os destinos, principalmente do uso do solo de qualquer município. É o município, é o Poder Executivo Municipal e são os vereadores que vão aprovar o destino de cada cidade. Isso ficou muito forte a partir da Constituição de 88. E, a partir da Constituição de 88, né, a cidade e a propriedade têm que ter uma função social. E quem vai dizer o que é função social é o plano diretor. Então, esse circuito fecha. O que é função social de uma propriedade, por exemplo? Não é função social pegar toda aquela propriedade, desapropriar e dar para o MST. A função social da propriedade é dizer, isso aqui vai ser área para urbanizar, isso aqui não pode urbanizar porque é uma área de manancial, essa é uma área de proteção ambiental, então a função social é a proteção. Ou eu tenho uma área que é um filé mignon na cidade, que tem infraestrutura, escola, qual que é a função social daquela área? Aquela área é adensar, é trazer mais gente, né? Então, apoiar o promotor imobiliário para ele construir, verticalizar, adensar. Então, quando a gente fala função social, hoje tem que explicar muito certo, né? Porque as informações estão sendo muito confusas. Quando a Constituição fala que o plano diretor vai dizer o que é função social da propriedade, ele não está tirando propriedade de ninguém, mas ele está dizendo que aquele pedaço da cidade, a sua função ou é ambiental, ou é de adensar, ou é de preservar, ou é de adensar de uma maneira mais leve, ou uma maneira mais intensa, de acordo com a infraestrutura. Tá? Bom, então, eu fiz essa apresentação mostrando os 3 momentos após a aprovação do Estatuto da Cidade que a gente passou pelos planos diretores. E vou terminar destacando qual é o momento atual. Ok? Bom, então, toda a aprovação do Estatuto da Cidade, né, todo o movimento ainda, que começou logo a abertura democrática, pós-ditadura, então, e todo o movimento da reforma urbana, né, culminou na aprovação do Estatuto da Cidade. Então, para todos terem o direito da cidade, a reforma urbana trazendo o Estatuto da Cidade com várias regras e instrumentos que os planos diretores deveriam seguir. Então, isso lá em 2001. Né? Daqui a pouco tem gente aí que nasceu em 2001. Né? Então, a questão da participação, muito importante na aprovação dos planos diretores, e atenção que plano participativo não é plano informativo. Às vezes tem a revisão do plano diretor, vem algum técnico da prefeitura,
falo urbanês, ninguém está entendendo nada, mas daí tem 100 assinaturas e aquilo... Isso não é uma reunião participativa. Eu só participo daquilo que eu estou compreendendo e entendendo. Então, para eu poder participar de qualquer processo, eu preciso saber o que é aquilo, aonde ele vai dar, entender o que é um plano diretor, saber e tirar todas as dúvidas. Então, a gente viu pelo Brasil afora, isso é muito recorrente, muitos processos informativos, né, e não participativos. Né? Então, a prefeitura informa, o executivo informa, fala uma linguagem acadêmica, técnica, ou de direito urbanístico, e ninguém está entendendo nada, né? E a nossa conquista aí, desde 2001, era que os processos sejam participativos. Quem tem a obrigação de transformar o informativo em participativo? É o executivo. Isso é uma coisa que não é simples fazer, né? Mas o executivo tem total obrigação de se organizar para isso, tá? É que é muita coisa para falar, gente, em 40 minutos... Mas o que a gente conquistou em 2001? Que a revisão dos planos diretores ou elaboração não aconteça de forma autoritária, tá? Então, isso é uma conquista. Bom, e daí a gente aprova o Estatuto da Cidade, falando que é o município que tem que fazer seu plano diretor, né? E é no plano diretor que eu vou garantir a função social da cidade e da propriedade. Então, naquele momento, em 2001, cadê a Lígia? A gente tinha uma esperança muito grande que o plano diretor fosse um instrumento de inclusão, de garantir uma cidade mais equilibrada, de pensar não só a curto prazo, mas a médio prazo, né? Então, lá em 2001. Então, a gente teve uma esperança na reforma urbana, a partir dos planos diretores municipais. A gente teve, sim, uma maior participação social na política de desenvolvimento urbano e o enfrentamento da questão fundiária. Por quê, gente? O que eu estou chamando de questão fundiária? Plano diretor, eu vou falar isso várias vezes, plano diretor vai incidir sobre todos os proprietários, proprietário público e proprietário privado. Então, se não for para mudar a questão fundiária, de mexer no mercado imobiliário, ele não serve para nada, ele só está servindo para enganar. Então, o enfrentamento do território, né, plano diretor que não tem mapa, plano diretor que fala, olha, aqui pode tudo, ele só está permitindo cada vez mais, né, que a cidade cresça de qualquer jeito. Então, o enfrentamento da questão fundiária, ele é a base, ele é fundamental, porque eu vou falar se uma determinada lote vai poder construir ou não vai poder construir, o porquê, tem instrumentos de incentivo ou não, ou de compensação, mas eu vou trabalhar com a questão fundiária. Então, político, prefeito, que não quer trabalhar com questão fundiária, ou está falando de outras coisas, faz do plano diretor uma carta de intenções, então, realmente, ele só está enganando. Porque é para trabalhar e dar nome aos bois e falar o que pode e o que não pode em cada pedaço da cidade. E a cidade tem dono, né? Então, a gente tem que encarar isso de frente. Bom, então, também tinha uma esperança no controle e indução do mercado imobiliário, a partir dos instrumentos do Estatuto da Cidade. E olha lá, plano diretor não é para falar que o mercado imobiliário não vai atuar. Muito pelo contrário. Não é para falar, olha, é para parar de produzir loteamento, é para parar de construir, nada disso. Mas é para falar aonde e como vai ser feito isso. Olhando o interesse coletivo, olhando a cidade como um todo, olhando a infraestrutura da cidade como um todo. Porque se a cidade cresce para norte, sul, leste e oeste, com um monte de vazio urbano e fragmentada, não há bolso que aguente, né? Então, a gestão dessa cidade é muito cara. Enfim, então, o controle e indução não quer dizer paralisar o mercado, hein? E o bom empreendedor, o cara com visão e o cara sério, ele quer que tenha um plano realmente sério. Porque ele não quer investir num lugar que depois ele não vai conseguir vender, ou que depois vai ser embargado, ou que é uma área que vai alagar, né? Então, não confunda indução de mercado e controle de mercado com acabar com a atuação do mercado, tá? Isso com a inclusão socioterritorial. E uma questão, né, logo após o estatuto, é para equilibrar, porque é uma coisa que está
da Constituição Federal e no Estatuto, quem está ganhando e quem está perdendo com o crescimento da cidade. A cidade é uma construção coletiva, ela não é feita só pela prefeitura, só pelo empreendedor, é feita por todos nós. Eu que construí a casa, o cara que abriu o loteamento, a prefeitura que fez outra obra, então é uma construção coletiva. Quando o próprio dinamismo da cidade faz com que áreas sejam valorizadas, né? Então, se compra um terreno, na frente constrói uma loja, do outro lado constrói uma escola, perto passa o ponto de ônibus, o metrô. Nossa, o meu terreno que eu gastei por investir lá 10 dinheiros, com todo mundo que... Esse trabalho coletivo, em um ano ele já está valorizando 3 vezes, 4 vezes mais. Tem muita gente que ganha com isso, mas tem muita gente que perde com isso. Quem perde com isso? Quem nunca consegue acessar o mercado formal de alugar uma casa que está cada vez mais cara ou comprar algum terreno que está cada vez mais caro. Então, quem é o proprietário está lucrando, mas quem não acessa o mercado, ele está cada vez mais longe disso, porque a cidade vai ficando cada vez mais cara, né? Então, vou falar de uma cidade que eu moro, que é Campinas. Se vocês forem ver o fluxo de pessoas que vão trabalhar em Campinas e voltam no final da tarde, por que elas fazem isso? Porque Campinas é uma cidade caríssima. Então, muita gente tem que sair das outras cidades, porque o emprego está lá, mas não consegue morar em Campinas. Estou dando um exemplo bem próximo a nós. E assim vai, né? Então, essa justa distribuição dos ônus e o bônus do processo de urbanização é que, no decorrer do crescimento da cidade, muita gente perde, mas muita gente ganha, mas muita gente perde com isso. Bom, o que aconteceu lá depois de 2001? O que aconteceu 10 anos depois, né? Teve uma campanha imensa de planos diretores, todas as cidades com mais de 20 mil habitantes, quase todas fizeram seus planos diretores, e daí foi feito um balanço, né? Então, teve a criação do Ministério das Cidades, uma ampla campanha de elaboração dos planos diretores, e a gente tem... deixa eu só... A gente tem, entre 2001 e 2006, uma grande campanha dos planos diretores participativos, as conferências. Cadê o Isaac? O Isaac participou de tudo isso, né? E daí começa a entrar o PAC, o Ministério das Cidades, que infelizmente, né? Porque para que serve um plano diretor? Para dizer onde a cidade cresce e para onde a cidade cresce. Porém, quando a gente vem com a política do PAC e principalmente do Minha Casa Minha Vida, o Minha Casa Minha Vida não foi para as áreas que os planos diretores destinaram para a população de baixa renda. O Minha Casa Minha Vida, o próprio governo não foi coerente com a política municipal dos seus planos diretores, né? Então, a gente teve um atropelo, um ganho imenso da construção civil, imenso, né? A construção civil ganhou muito dinheiro. Então, a gente teve esse processo aqui, um intenso investimento público em desenvolvimento urbano, mas nem sempre esse dinheiro aqui conversou com os planos diretores que a gente tinha acabado de elaborar. Bom, então a gente tem aqui a evolução dos planos diretores do Brasil, o número de municípios, né? Então, a gente chegou mais do que a metade dos municípios com seus planos diretores. Os que tinham obrigação de fazer seus planos diretores, a gente passa de 500 municípios para 1.500, ou seja, o Brasil inteiro teve planos diretores, né? Isso é resultado depois dos 10 anos. A maioria dos municípios, em suas leis, na legislação, mostraram os instrumentos do Estatuto da Cidade, mas nesse balanço, o que a gente teve de ganho e fragilidade, que é isso que a gente tem que olhar hoje para não achar que a gente partiu do zero, mas saber aonde a gente está e as fragilidades que tiveram lá nos planos que foram aprovados em 2004 e 2005. A gente teve, né, de positivo,
então, essa disseminação do planejamento, né? Então, os planos diretores, os planos de habitação, os planos de saneamento. As prefeituras tiveram que criar uma base de informações grande. Antes a gente não tinha nem mapa das prefeituras. Então, a gente não está no zero. Criaram-se fóruns locais de participação. Então, a questão da participação ela teve um aumento e marcou presença. Hoje é difícil você recuar, né? Hoje, qualquer coisa, a gente pede uma audiência pública. Então, a participação já é uma realidade. Criação de fundos e conselhos gestores, mas a gente teve um baixíssimo grau de utilização dos instrumentos de desmercantilização da produção da cidade, ou seja, o Estatuto da Cidade, ele tem lá uma caixa de instrumentos. Piracicaba, o Estatuto da Cidade foi aprovado em outubro de 2001, eu não lembro a data. No dia seguinte, Piracicaba, né, Lígia, fez um evento, a lei foi aprovada em Brasília, no dia seguinte, Piracicaba fez um evento sobre o Estatuto da Cidade, com então o prefeito Machado, lá no Engenho, explicando o que era o Estatuto. Foi, acho que, uma das primeiras cidades do país que explicou o que era o Estatuto da Cidade, essa legislação nova que estava... Então, por isso que eu falo que esse assunto não é novo aqui para a cidade. Porém, o que são os instrumentos? São os instrumentos que vão mexer no mercado de terras, mexer no mercado imobiliário. Então, nesses 10 anos de planejamento, a gente tem vários planos, mas na hora de resolver, de pegar na questão e mexer mesmo no mercado imobiliário, na propriedade pública e privada, a Câmara recua, o Executivo... isso é uma pauta indigesta, a gente não vai trabalhar com o IPTU, notificar nenhum proprietário para pôr seu parcelamento, para fazer seu parcelamento do solo, a gente não vai mexer com aquele cara porque ele tem não sei quantas propriedades. Então, a gente tem muita legislação que é letra morta. Então, na hora de realmente usar os instrumentos do Estatuto da Reforma Urbana, o balanço que a gente tem é que ficou, pagou consultoria, um monte de gente de mapeamento, um monte de escraviários de arquitetura, fazendo levantamento. Outra coisa muito séria, a população participou, e quando você chama a população para participar, e isso não dá em nada, gente, é um tiro no pé. Assim, nossa, não tem coisa pior do que o Executivo fazer isso. Chama, e isso não dá em nada. Isso é de um descrédito. Então, o que aconteceu? Na hora do Executivo e o Legislativo bancar, poucas cidades avançaram, né? Então, todo aquele monte de audiência pública, processo participativo, o Executivo recuou porque, mas vou mexer com proprietários de terra nesse país, né? Vou falar que ele não pode construir aqui, mas você pode construir lá? Vou pôr IPTU progressivo para o cara não deixar a sua terra, o seu apartamento vazio lá para os seus herdeiros? Eu não vou mexer com essa gente, eles são apoio político, né? Então, a decepção do Executivo e do Legislativo foi muito grande. Então, por isso que eu estou fazendo esse balanço, para a gente, de novo, não fazer um plano diretor e repetir os mesmos erros, né? Bom, a gente teve muita liberação de dinheiro, principalmente pelo Minha Casa Minha Vida, né? Mas a política habitacional, quem trabalha com política habitacional nos municípios, sofreu muito, porque uma briga imensa para definir ZEIs, que são ZEIs, Zona Especial de Interesse Social, que não podia estar em área de risco, que não podia estar lá a 50 quilômetros dentro da cidade, que não poderia construir Minha Casa Minha Vida, onde não tem escola, onde não tem equipamento, não tem transporte. Não, era inadmissível fazer isso. E daí veio Minha Casa Minha Vida, rasgou todas essas leis, ignorou totalmente, né? Então, a gente ficou entre esse dilema quantidade e qualidade, produziu muita casa onde não tem cidade. A gente está com passivo construtivo e uma dívida para ser paga no Minha Casa Minha Vida, porque produziu casa de péssima qualidade, isso é crime, eu não sei como as pessoas dormem, em um lugar que não tem cidade, sendo que a cidade está cheia de vazios urbanos. Então,
no próprio processo teve uma contradição, né? Então, a política habitacional prisioneira da contradição entre objetivos de impulsionar a economia. Não, mas vamos produzir. Gente, estou vendo municípios que o que tem de Minha Casa Minha Vida vazio, mas a construtora ganhou dinheiro, né? E agora está lá, né? O mutuário que está com uma dívida imensa para uma qualidade habitacional péssima, então o que ele tem para pagar de dívida não vale o imóvel, porque já está trincado, já está vazando, né? Então, se ele quiser vender, ele também não tem condições disso, né? Mas teve o boom da economia, né? E a gente está na ressaca agora, né? Então, esse dilema de quantidade e qualidade. Então, uma política habitacional fundada na ação do setor empresarial, com baixa capacidade de regulação do setor público e com controle social praticamente nulo, né? E, de novo, o brasileiro foi lá, né? A sua síndrome do espelhinho, né? Não importa onde, vai me dar casa? Não é dado, hein, gente? É pago. Mas isso ainda seduz e teve resistência, mas isso é o passivo que a gente tem. Bom, agora a gente está aqui, ó. Terceiro ato. A segunda revisão dos planos diretores. Então, eu vou falar de algumas persistências que continuam, né? Continuam. Os problemas que a gente... Porque o que seria interessante um plano diretor? O plano diretor, quando ele veio pós-estatuto, ele não tinha a intenção de durar 50 anos. O plano é tão bom, é para 50 anos. Não. Muito pelo contrário, era para ser para 10 anos. Por quê? Naquele momento, eu defino quais os principais problemas da cidade, em 2003. Em 2013, é para esses problemas serem resolvidos. Então, não é para continuar, né? Então, ele tem que ser revisto, porque aquele problema lá, a gente não existe. Então, subnutrição a gente não tem mais, agora a gente tem... É outro problema. Então, essa ideia do plano diretor que dura 50 anos, isso é uma coisa, é uma meta que é ilusória. Não, em 10 anos, tem esses problemas que são fundamentais, daqui a 10 anos eles têm que estar resolvidos, né? Mas algumas coisas persistem. O que persistem de uma maneira geral no Brasil? A demarcação de ZEIs vazias, né? Isso no Minha Casa Minha Vida ficou evidente, né? Então, a gente faz política municipal como se a gente morasse na Suíça, como se não tivesse pobres, como se não fôssemos o Brasil, né? Então, a gente só tem lei para condomínio e loteamento fechado, porque todo mundo é classe média alta. Então, o próprio poder público e a própria população não enxerga a população brasileira, como se a gente não tivesse que produzir habitação social, como se a gente não tivesse produzir, que não fosse subsidiado pelo Estado, mas a gente precisa produzir para todas as faixas de renda. O que o empreendedor quer? Lógico que ele quer aprovar toda a terra dele, ele vai vender um condomínio fechado que vende em 6 horas. O que é produzir? Para classe média e média baixa, para 48 meses, 60 meses para pagar, né? Se isso eu posso resolver com os péssimos projetos do Minha Casa Minha Vida. Então, esse enfrentamento e essa miopia de achar que o Brasil é Suécia, já está dando muito mal. Enquanto o poder público municipal não enxergar que a gente tem uma população de baixa renda e ela não é pequena, a gente vai dançar feio. Não adianta se isolar, não adianta fingir que somos suecos. Essa equação não vai dar certo. É lógico que na mesa, no gabinete do prefeito, vai estar lá o grande empreendedor que veio de São Paulo, do estrangeiro, sei lá de onde, o grande loteador. É isso que vai estar lá. Quanto mais eu produzir cidade só para classe alta, mais eu estou excluindo 80% da cidade. Classe média até. Classe média baixa. A gente nem tem classe paupérrima aqui em Piracicaba. Mas se a gente só produzir cidade e lote e casa num padrão altíssimo, uma hora a ressaca vem, né? Daí não adianta reclamar de criminalidade.
Então, a demarcação de ZEIs vazias, que é, já que eu tenho dinheiro do Ministério da Cidade, já que eu tenho dinheiro do Minha Casa Minha Vida, por que eu vou construir e destinar essa população num lugar péssimo, que não tem... Isso aqui, gente, é máquina de exclusão socioterritorial, é máquina de pobreza. A partir do momento que um vereador, que o poder público municipal aceita um conjunto habitacional onde não tem escola, ele tem que saber que ele é responsável por que aquelas pessoas que estão morando lá não ter acesso à educação, e à saúde e ao emprego. Não dá para fingir que isso não é responsabilidade do poder público, porque é. Porque quem define aonde vai ser os loteamentos de habitação de interesse social, o loteamento que seja de baixa renda, mas a terra é do proprietário, ele pode fazer lá, transformar a fazenda dele, que está lá em Tanquinho, em Piracicaba, sei lá, né, 50 quilômetros daqui, 15 quilômetros daqui, pode fazer um loteamento lá. As pessoas vão, lógico que vão morar, tem déficit habitacional, mas e aí? E não adianta só pôr creche, porque as crianças crescem, precisa ter creche, precisa ter primeiro grau, precisa ter segundo grau, né? Então, essa exclusão, quando a gente fala de direito à cidade, muitas vezes ela é promovida pelo poder público. E daí não adianta. Tá. Bom, então, a demarcação de ZEIs vazias, em lugares bem localizados, ela é fundamental, né? Porque a gente continua produzindo habitação social distante, na periferia e e desprovida de equipamentos. Isso aqui é Minha Casa Minha Vida, gente. Isso aqui é Minha Casa Minha Vida, né? A outra persistência, a letra morta. Então, a gente tem um monte de plano diretor que não foi aplicado, né? A gente não aplica os instrumentos urbanísticos, a regulamentação depois desses instrumentos não se concretizou, planos diretores que não estão servindo para nada. E com esse padrão elitista de regulação. Eu tenho várias leis, por isso que eu falei, lei para condomínio e loteamento fechado tem um monte. Para zona industrial, então, né? Mas, só para relembrar, estamos muito mais somos a América Latina e temos problemas muito sérios. Não adianta falar, o lote mínimo aqui é 500 metros quadrados, é 360 metros quadrados. Quem que pode comprar? Não adianta fazer isso, né? A persistência da questão fundiária. Então, não enfrentamento da questão fundiária e não enfrentamento da função social da cidade e da propriedade. Daí eu vou falar rapidinho, né? A questão do valor de uso e valor de troca. Qual a função de uma propriedade? A gente está produzindo espaço urbano para especulação imobiliária. A gente não está produzindo espaço urbano não está produzindo cidade para ser cidade. Quando eu faço um loteamento, um condomínio fechado de alto padrão e ele vende em 6 horas, as pessoas que estão comprando aquilo não é para morar. Ela está comprando aquilo como investimento para valorizar. Quando eu faço um super, né, prédio e vendo também rapidamente, o proprietário não está... A função daquilo é só para valorizar, não é para ser cidade. Quando a gente fala a função social da propriedade, é que um escritório tem que funcionar como escritório, uma casa tem que funcionar como moradia, e não é para o cara investir e ganhar dinheiro com o decorrer do tempo. Então, a função social da cidade é ser cidade, gente. Né? Então, para quem se produz o espaço urbano? E daí... Quem me conhece não aguenta mais ver esse slide. Mas a gente tem que falar e repetir. No Brasil se confundem esses dois direitos. O direito de uso e o direito de propriedade. Não é porque você tem a propriedade que você vai fazer da sua propriedade o uso que te der na cabeça. Mas a propriedade é minha, eu tenho direito a lotear. Não, não tem. Não tem. A propriedade é minha, eu tenho direito a construir. Não tem. Quem tem que decidir se você tem direito, o uso que você vai fazer disso, são os planos diretores, são as leis de zoneamento.
Porque isso não quer dizer... Então, assim, se você ter... Daí as pessoas viajam para o resto do mundo, acha tudo lindo, maravilhoso, né? Então, propriedade é uma coisa. O uso que você vai fazer dela não depende de você. Isso tem que ser discutido. Se você tem uma propriedade e chegar a infraestrutura lá é caríssimo, para depois chegar o ônibus caríssimo, porque você vai fazer o loteamento, mas depois, tudo bem, você coloca a infraestrutura. Mas a manutenção daquele pedaço da cidade, todo mundo vai pagar. Então, não é a discussão do uso da propriedade, né? Não é você que vai decidir, é coletivo. Se você realmente é um investidor imobiliário, você vai vender aquela propriedade e vai pegar aquele dinheiro, vai investir numa propriedade onde possa, sim, edificar, adensar, produzir loteamento. Então, esse direito não é junto. O direito de uso da propriedade não é junto e ele é mutável. Cada plano diretor muda isso. Né? Então, não é porque eu tenho a propriedade que eu posso dela virar cidade. E mesmo estando dentro do perímetro urbano, é o plano diretor que vai dar essas restrições. Mas, ainda mais numa sociedade tão patrimonial, as pessoas, até dentro de prefeitura, técnico e prefeitura, falam, não, mas a propriedade é dele, ele tem que fazer o uso que ele quiser. Então, se eu não entender isso aqui, gente, não tem plano diretor. Tudo que vocês vão escutar é besteira. Se a prefeitura não tiver claro isso, por quê? O proprietário, se ele falar, não, mas a decisão é minha, então, tudo isso, todo o resto é balela, é enganação. Então, ou o poder público, os proprietários, e eu sou proprietária também, tenho um apartamento financiado, mas tenho. Todo mundo aqui é proprietário, não estou falando só de grandes investidores imobiliários, né? Você tem que entender isso, porque plano diretor não é oração, isso é aqui na frente. Plano diretor tem que chegar na propriedade. Bom, e daí a última persistência, a penúltima, né, é esse planejamento tradicional, né? Então, os planos diretores não estão induzindo o mercado, pelo contrário, eles estão sendo cada vez mais permissivos, né? Então, tem o perímetro urbano abre o perímetro urbano, deixa fazer tudo o que quer. Aquela área, se abrir mais, o loteamento vai alagar. Não, mas deixa. Daí alaga, né? Então, fazer lei para permitir ainda mais e não induzir, né? Bom, e daí, quando a gente vai entrar nas brigas, e a gente entra em briga com cachorro grande, muitas vezes até o próprio Poder Judiciário da cidade ainda está com essa cabeça aqui, ó, da propriedade como direito civil, desconsiderando o estatuto. Por que o estatuto é importante, né? Porque a gente está aqui, ó, no direito urbanístico, né? Então, você tem os direitos da propriedade, mas com suas restrições. Bom, e essa é a última persistência, já vou terminar, das cidades médias, né? Que eu acho que é bem o que encontra aqui em Piracicaba. Então, a gente tem um perímetro urbano extensivo, todo mundo só quer produzir para alta renda, né? O condomínio horizontal fechado, daqui a pouco eu falo que a gente vai andar de drone, porque é tanta portaria. A gente não tem áreas públicas. Vou falar só um efeito do condomínio fechado que está acontecendo em Campinas, que é muito sério. Campinas, a gente tem 2 décadas, né, de expansão urbana muito fortemente ligada a condomínio e loteamento fechado. Com isso, não está sendo produzido lotes de comércio e serviço. Então, o cara quer abrir uma padaria, o preço de um lote comercial, o preço de um lote para abrir alguma coisa de serviços é altíssimo. Porque a cidade só está produzindo loteamento e condomínio fechado. Então, está impactando diretamente o outro mercado também de comércios e serviços, né? Então, produção da cidade para valorização imobiliária e não para ser cidade. Outra coisa que eu queria destacar é que a lei de parcelamento do solo, porque às vezes eu tenho um plano diretor, inovador, mas eu tenho a lei de parcelamento do solo que libera a cidade inteira e a lei de zoneamento. Então, atenção, o plano diretor é importante, mas ele é fundamental a lei de parcelamento e a lei de zoneamento. Não dá para falar mais sobre isso, né?
Bom, então essas três, né? O plano diretor, mas a lei de parcelamento do solo, a lei de zoneamento, regula a produção do solo urbano e o uso da propriedade. Tem que ter mapa. Então, às vezes eu tenho uma legislação, mas aonde incide isso? Com quem que eu estou lidando? A minha terra, o meu terreno, né? De repente eu quero montar lá um pequeno supermercado, uma pequena venda, um comércio. Eu preciso saber, porque na imobiliária, eu preciso saber onde eu posso construir, onde eu não posso construir, se eu posso abrir meu negócio ou não, porque o preço do terreno muda, né? Então, às vezes isso, né? Eu queria prestar uma homenagem aqui às diretoras de planejamento das prefeituras, porque eu falo que se elas morrem, gente, pelo amor de Deus, né? Porque são as mulheres que estão lá dando a informação, explicando, mas e garantindo que essa informação seja publicizada, senão muda de uma gestão e outra, some tudo, né? E na discussão do plano diretor, não adianta ter intenções, eu tenho que ter mapa claro, ampliado, para saber o que vai acontecer com a minha terra, com a outra terra, com a terra do vizinho, né? Agora, rapidinho, por que regular a produção do espaço urbano, que é a matéria do plano diretor, é tão difícil? São umas imagens. Porque produzir cidade é altamente rentável. E toda vez que eu ponho limites a essa produção, né, ou tento induzir aonde ela vai acontecer, né, todo mundo reclama. Então, olha lá. Olha, isso aqui, gente, não é só o poder público, os empreendedores imobiliários, somos nós, né? Eu ainda vivi muita inflação. Então, qual que é o seguro, né? Não, gente, eu vou comprar uma casa, ter um apartamento que vai garantir a universidade do meu filho, vai garantir minha aposentadoria, né? Então, as imagens vão dizer isso, né? Eu investi em imóveis. Então, as pessoas usam a produção do espaço urbano para garantir uma rentabilidade, ganhar dinheiro, e não para ser cidade, né? Grande valorização. Então, não é para você morar, né? Oportunidade. Devido às mudanças no zoneamento em Jundiaí, esse é o último loteamento fechado, com terrenos inferiores a 1.000 metros quadrados, né? Então, com uma alteração da legislação, também mexe nesse mercado, né? Para morar ou investir, né? Então, a gente está produzindo cidade para isso. E nós, sociedade, compramos também para investir. Quem tem muito mais dinheiro, compra o loteamento inteiro. Quem não tem, né? E daí, o que acontece? Eu estou produzindo cidade para ser investimento. Quem precisa de cidade para morar, para viver, para montar seu negócio, está fora. Eu estou excluindo cada vez mais, né? Então, as imagens aqui, né? Grande valorização. Quem comprou já está lucrando. Eu não preciso fazer nada, né? Então, por isso que é tão difícil, né? Ó, lá em Piripiri, nem sei onde é essa cidade. A melhor localização de Piripiri, na parte alta da cidade, com maior índice de valorização. Então, quando o prefeito, né, vai discutir plano diretor, ele está discutindo isso aqui, ó, né? Invista em terrenos, o tempo se encarrega da valorização. Então, por que eu vou abrir um negócio, vender pastel, produzir camiseta, produzir, sei lá, peça para metal mecânica, dar aula? Para quê? Né? Se eu investir na cidade, eu já estou rica, né? Então, qual que é o dilema de qualquer plano diretor? Essa especulação imobiliária, ela entra em choque com a função social da cidade da propriedade, que é casa para ser casa, né? Não dá para você ficar construindo porque você não constrói só o apartamento. Você não constrói só o prédio, você constrói toda a cidade em volta que está sendo subutilizada. Eu tenho infraestrutura, né? O ônibus, a tarifa de ônibus vai passar na frente daquilo que está esperando investir sem fazer nada, e o preço da tarifa vai ser calculado a partir do que a cidade cresceu, né? Dos vazios urbanos. Então, e essa é a questão. A função da casa é moradia, do escritório é ser escritório e não ser ativo de investimento para valorização, né? Então, aqui mais algumas imagens, né? Isso, e daí, o que acontece? Isso aqui é a desocupação de Sumaré, da Vila Soma, em Sumaré, né? Então, no dia da ação de despejo, porque essas pessoas ocupam, porque ela não tem dinheiro para comprar, para entrar nesse mercado de investimento, de produção da cidade, né? Isso aqui, ó, aqui do lado, né? A mulher amamentando, e daí você põe polícia
Para aquele caso, você não põe polícia, mas daí você põe a polícia para ter o despejo, né? Então, só mais algumas imagens. Enquanto morar foi um privilégio, ocuparão direito. Né? E daí a gente está vendo isso aqui, ó. Isso aqui é Recife, né? Essa contradição. Bom, juro que é mais 2 minutos. O que a gente tem hoje? Um golpe de Estado, democrático de direito, a perda de direitos fundamentais, uma lógica da privatização exacerbada, profundos retrocessos das conquistas sociais, uma fragilidade constitucional imensa. A gente não sabe quando a Constituição vale e quando não vale, né? Na cidade, a gente tem uma criminalização cada vez maior das manifestações urbanas, inúmeros casos de violação do direito à moradia, fortalecimento do direito de propriedade como direito absoluto, né? Então, aquela confusão do direito de uso e o direito de propriedade, né? Com a nova lei de regularização, a gente tem um desmonte muito grande da reforma urbana e dos avanços da regulação fundiária. A gente, com a nova lei de regularização, tudo que é loteamento e condomínio em área rural tem direito a regularizar. Tudo. O Temer realmente abriu a porteira. A gente pode vender as terras para estrangeiro, não tem contrapartida nenhuma. Então, tudo que for ilegal, mas for de alta renda, inclusive no rural, passível de regularização. Desde julho de... E a gente tem um total, acho que esse que é o gancho que eu quero fazer com a próxima fala, liberação total das áreas rurais para uso urbano. Então, tendo perímetro ou não tendo perímetro, agora tanto faz. Porque foi anistiado tudo que está fora no perímetro, de alta renda, sem contrapartida, sem infraestrutura para poder regularizar. Bom, então, as perguntas que a gente tem, né? Para que tem servido os planos diretores? Que cidade essa lei constrói? Qual o impacto da lei? O plano diretor está incluindo ou excluindo? Que critérios estão definindo a expansão e o perímetro urbano? Onde está assegurado o lugar para todos na cidade? E a outra coisa, juro que é a última, precisa desmontar essa história que a lei é neutra. Gente, não tem lei neutra. Plano diretor é lei. Não existe lei neutra. É técnica. Não existe. Você pode ter critérios técnicos baseando a elaboração de uma lei. Mas a legislação, a legislação urbanística, como ela vai atuar no território, na propriedade, ela tem um impacto. Então, essa coisa de legislação neutra não existe. Esse mito da lei neutra. Então, tem que entender e reconhecer que o processo de planejamento urbano é um espaço de disputa e conflito devido à sua natureza. Por quê? Porque eu vou atuar naquela questão da valorização da terra. Então, não existe essa coisa. São técnicos que estão fazendo. É a professora da Unicamp, da USP, do Polis. Não importa. Não importa. Isso tem uma implicação, sim. É uma implicação territorial. Todo território tem propriedade. Isso é um conflito. Então, não dá para achar que né? Ou faz o que a gente fez aí dos 10 últimos anos. A gente não toca, não chega no conflito. Ao não explicitar o conflito, eu estou favorecendo o que já está implantado. Agora, falar que a lei neutra não existe. Tem muito claro qual o impacto que ela vai ter, né? Então, assegurar a dimensão pública da cidade, né? Um aviso. Aprovar plano diretor que não atende às diretrizes do Estatuto da Cidade é inconstitucional. Todo vereador tem por obrigação assegurar o alinhamento do plano com o Estatuto da Cidade. Então, às vezes eu tenho um plano que está lá, pega o Estatuto, cidade democrática, justa, inclusão social, vai pegar um mapa de macrozoneamento, só favoreço o mercado imobiliário, detono as áreas ambientalmente frágeis, permito que a área que está vazia continue vazia. Então, não tem alinhamento nenhum com as diretrizes do Estatuto, né? Então, olha lá, tem muitos casos de improbidade administrativa e também de responsabilidade dos vereadores que aprovaram isso. Então, o vereador tem que saber o Estatuto, trás para frente, frente para trás, porque ele vai aprovar uma coisa que tem que estar alinhada com o Estatuto. Bom,
E daí essa última imagem, agora é a última mesmo, né? É uma foto que eu tirei lá do Fórum de Campinas, né? Então, olha lá, justiça e o morador de rua aí. É o lugar que sobrou para ele para morar. É muita coisa para falar. Desculpa, acho que eu falei, eu dei um pano geral, acho que não teve uma linha tão clara de raciocínio, mas é só para dar uma cutucada, sendo que essa é a primeira fala do curso, né? E agradeço muito a oportunidade, foi muito bom.